Bom dia, caro telespectador. Nós estamos começando aqui pela SBT Alto Araguaia o nosso programa diário espiritual. Queremos agradecer a sua audiência aí do outro lado, pois esse programa é um momento de evangelização, que é uma proposta da Paróquia Santa Rita para evangelizar através dos meios de comunicação. E pedimos que você também possa comunicar, falar desse programa a outras pessoas, para que o Evangelho possa atingir cada vez mais irmãos e irmãs. E na nossa primeira parte do nosso programa dessa terça-feira, dia 21 de agosto, nós vamos conhecer a vida de São Pio X, ele que favoreceu a comunhão diária para todos os fiéis. Então vamos ouvir o breve relato da vida desse santo de hoje. São Pio X favoreceu a comunhão diária. Celebramos hoje um Papa que mereceu ser reconhecido por santo, embora na humildade típica das almas abençoadas, José Sarto respondia àqueles que o chamavam de santo. Não santo, mas sarto. Nascido em 1835 ao norte da Itália e de família muito simples e religiosa, o pequeno José, com muito esforço e sacrifício, conseguiu, com o apoio dos pais, estudar e entrar para o seminário, com sua permanente autodefinição, um pobre vigário da roça. José Sarto percorreu com simplicidade o caminho que o Espírito Santo traçou da responsabilidade de vigário de uma pequena aldeia até o papado. Tomando o nome de Pio X, chamava a atenção pela modéstia e pobreza que o possibilitava a vivência da sua ideia-força, restaurar todas as coisas em Cristo. São Pio X foi Papa de 1903 a 1914. Ocupado com a pastoral, São Pio X realizou reformas na liturgia, favoreceu a comunhão diária e a comunhão das crianças, sendo que no campo doutrinal rebateu por amor a verdade do relativismo moderno. Sorridente, pai e pastor, São Pio X entrou no céu com 79 anos, deixando para a Igreja o seu testemunho de pobreza, pois conta-se o fato, tomou dinheiro emprestado para comprar as passagens de ida e volta rumo ao conclave que o teria escolhido Papa, pois não acreditava no erro do Espírito Santo. São Pio X, rogai por nós. Vamos pontuar agora brevemente a vida de São Pio X, ele que, como nome de nascença, tinha o nome de José Sarto. Ele que fazia uma certa brincadeira com o seu nome, que ele era sarto, mas não era santo. Mas como a gente vai vendo como ele se deixa conduzir pelo Espírito Santo, ele deixa de ser sarto e passa verdadeiramente a ser santo, de ser totalmente conduzido por Deus. São Pio X que se dedicou a muito à liturgia. O que é a liturgia? É a celebração dos mistérios de Deus. Então, de maneira simbólica, nós celebramos os mistérios da nossa salvação. E ele se preocupou muito com isso, para que as pessoas pudessem entender, não participasse de um rito apenas um mero ritual, um mero ritualismo, e não entendesse e não tirasse os frutos desse momento da Santa Missa, dos sacramentos, mas que pudessem mergulhar cada vez mais no conhecimento verdadeiro do próprio Deus. Então ele se dedicou a nos colocar cada vez mais em contato com o próprio Deus através da liturgia. Como já foi dito aqui no nosso programa hoje, ele que favoreceu a comunhão diária para os fiéis. José Sarto, que se tornou depois Pio X, não se considerava então um sacerdote ou um presbítero de grande cidade, mas sim do interior da roça. Mas Deus foi preparando ele para que pudesse assumir o governo da Igreja. Deus chama os fracos para confundir os fortes. Ele que se considerava um homem muito humilde e despreparado, Deus foi preparando o coração desse homem para assumir o governo da Igreja. Assim também, caríssimos irmãos e irmãs, com certeza, Deus tem uma obra boa para fazer na sua vida, tem uma obra boa para fazer na vida da sua família. Deixe-se conduzir pela ação de Deus, deixe-se conduzir pelo Espírito Santo, que com certeza a obra dele vai frutificar na sua vida. São Pio X, intercedei a Deus por nós. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, vamos meditar a palavra de Deus, que é o momento central aqui do nosso programa diário espiritual. Meditemos no dia de hoje o Evangelho de São Mateus,
capítulo 19, versículos de 23 a 30. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, continuamos então a meditar esse Evangelho de São Mateus. Ontem nós meditamos essa parte do jovem rico que queria seguir Jesus, mas ficou triste porque era muito rico. E Jesus então continua o Evangelho de hoje falando dessa importância de como nós precisamos ter o coração livre para fazer a vontade de Deus na nossa vida, o perigo da riqueza para chegarmos à salvação. Então Jesus diz no Evangelho de hoje, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que Jesus está querendo então que os seus discípulos, que cada um de nós entendamos? Como eu já disse, a riqueza ela pode se tornar uma faca de 2 gumes para nós que trilhamos esse caminho de chegarmos até Deus. A riqueza, muitas das vezes, para muitos, podem encantar e ficar ali totalmente contemplando aquela riqueza, cometendo o pecado da idolatria, esquecendo do próprio Deus. E não querendo mais servir a Deus, porque está acercado de bens materiais. E Jesus orienta e recorda a cada um de nós que os bens materiais não podem nos encantar, mas que a gente precisa ter um coração desapegado. Como nós vimos nessa pergunta de Pedro. Então, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos receber em troca? E Jesus promete: aquele que deixa, aquele que não tem o seu coração apegado aos bens materiais, vai receber 100 vezes mais casas, famílias, irmãos e irmãs, e no futuro a vida eterna. Eis o objetivo, eis a missão de cada um de nós, caríssimos irmãos e irmãs, de herdarmos o reino dos céus. Então não podemos nos apegar aos bens materiais, mas sim fazer com que possamos herdar o reino dos céus. Então que nós não deixemos a riqueza entristecer os nossos corações, que nós não fiquemos ali contemplando as nossas riquezas, cometendo o pecado da idolatria, esquecendo de Deus. Ouvi uma expressão esses dias que ouvi uma expressão esses dias que vem a calhar nessa nossa reflexão hoje. Uma pessoa que realmente era muito rica, mas caiu-se muito enferma e estava na cama e não tinha nem como se mexer na cama, a não ser se tivesse uma pessoa ali para ajudá-la, para que ela pudesse mover-se na cama, para que o seu corpo não se enchesse de ferida. E essa pessoa dizia, o dinheiro realmente não vira ninguém na cama. Então, se a gente coloca toda a nossa felicidade nos bens materiais, quando a gente precisar de algo como essa pessoa que estava enferma, ela precisou de uma pessoa que o dinheiro, as riquezas que ela tinha,
não iam fazer isso por ela. Outra situação também, as pessoas vão juntando bens materiais, pensando que quando morrerem, colocando ali dentro da sepultura os bens, eles vão levar, vão usar esses bens na vida futura. E a própria palavra de Deus tem mostrado a cada um de nós que isso não é verdade. Então, que nós possamos utilizar desses bens para ganhar amigos, para converter as pessoas, para converter até o nosso próprio coração, para que assim possamos, com certeza, com muita alegria, herdar o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Consagremos agora nesse momento tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos a Santa Rita para que ela possa apresentar a Deus. Consagre também o seu coração para que ele não fique apegado exageradamente aos bens materiais, mas que possa se utilizar dos bens dessa vida para ganhar a salvação eterna. Acompanhemos com muita atenção esta oração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, dessa região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos agora também abençoar esta água que você já preparou aí na sua casa, para que esse sacramental te recorde cada vez mais que nós somos chamados a ser filhos de Deus. Precisamos abandonar tudo aquilo que nos impede a fazer a experiência com Ele. E como nos lembrou o Evangelho de hoje, também essa preocupação exagerada com os bens materiais também nos impede. Então que esta água possa lavar do seu coração esse sentimento de permanecer cada vez mais apegado aos bens materiais, mas que você possa verdadeiramente assim se consagrar ao Senhor, vivendo essa liberdade dos filhos de Deus. Acompanhe com muita fé esta oração de bênção da água. Abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 18h45, terço com as mulheres na matriz. Às 19h30, Santa Missa e logo após a Santa Missa, terço com os homens. No dia 26 de agosto, teremos preparação para pais e padrinhos para batismo. Inicia-se com a missa às 7 horas da manhã e termina às 11h45. O sacramento do batismo será no mesmo dia na missa das 19h30. Estamos chegando ao final do programa dessa terça-feira, mas amanhã estaremos aqui mais uma vez com o nosso programa. Queremos contar com a sua presença também aqui no dia de amanhã. Mas antes vamos deixar a bênção para você, para que você possa ter no resto de terça-feira abençoado na graça do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, um forte abraço e até amanhã com mais um programa diário espiritual.